Nesse tutorial nós vamos ver como configurar a impressão, inclusive a diferença entre penas associada a cada cor. Tá? Para gerar a saída de impressão, nós podemos clicar aqui na pequena impressora no topo da tela, vir aqui no botãozinho do A em Print, Plot, ou simplesmente na linha de comando PLOT, Plot, Enter. Aqui então, abre-se a caixa de configuração de impressão. E o que é que nós temos aqui nessa tela? Bom, logo aqui no começo nós escolhemos a impressora, que pode ser desde uma impressora doméstica, por exemplo, de uma LaserJet, ou drivers de impressão que vem com o AutoCAD. Aqui, por exemplo, nós temos especificamente esse dwg-pdf.pc3, que é um driver que vem junto com o AutoCAD e permite a criação direta de PDF. Tá? Então vamos selecionar ele porque ele abre para nós uma série de possibilidades de formato. Vejam aqui uma lista bem longa de formatos de papel. No caso, nós configuramos a impressão em A2. Então vamos aqui nessa lista, vamos pegar o Full Bleed A2, que é sem borda, tá? E vamos selecionar esse tipo de papel. Em Plot Area, nós selecionamos o que vai ser impresso. Vemos que temos 4 opções aqui. A primeira é Display. Display implica na impressão de tudo que está nessa tela, exatamente aqui, tá? E como ela está aqui. Temos a segunda opção, Extents, que pegaria os limites do desenho, a exemplo do Zoom Extents. Layout imprime tudo que estiver dentro dessa abinha. E o que eu recomendo e mais utilizo, o Window, que nós selecionamos uma área de impressão. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a fachada, clicamos aqui e aqui para indicar toda a tela. O que nós vemos aqui é apenas um aviso do AutoCAD de que existe uma parte do desenho que está saindo da folha. Então ele indica aqui o tamanho do papel e a área passível de impressão, que difere em alguns centímetros. Isso também ocorre nesse caso da versão que nós estamos usando a versão educacional e ele cria uma borda, no caso uma marca d'água que foi criado, o arquivo foi criado numa versão educacional e isso também ocupa o espaço da prancha. Tá? Então definimos aqui em Window a área de impressão, voltando aqui, como é que faz? Seleciona o Window, no caso se não tiver esse botão ele já vai pular direto para a tela aqui. Tendo esse botão, eu clico em Window e pego 2 pontos, marcando um retângulo. Então essa é a minha área de impressão. Em Center the Plot ele centraliza o desenho na página. Eu posso pré-visualizar clicando no botão Preview e ver aqui que minha prancha seria impressa, tá? Aqui é a marca d'água e o desenho seria impresso dessa forma que está aqui, ou seja, sairia a casa colorida. No caso, eu vou querer a impressão em preto e branco. Vou apertar ESC para retornar a configuração e continuar a configurar os outros elementos, tá? Então, Preview a gente consegue ver como é que a impressão vai sair. Em Plot Scale, nós definimos a escala de impressão. Se eu tivesse uma folha menor e quisesse imprimir todo o desenho no A4, por exemplo, eu clico em Fit to Page e ele automaticamente muda a escala para caber naquele papel. Só que lembre que para a impressão na escala correta, como nós definimos aqui, eu preciso colocar em 1:1. Nesse caso do exercício no Paper Space. Se eu estivesse trabalhando no Model, aí eu colocaria 1:50, 1:100 e veja aqui a relação de 1 milímetro de papel que vai sair na impressora equivale a 1 unidade dessa área aqui que nós estamos utilizando, ok? E agora vamos configurar a espessura de linhas.
Para isso, nós vemos aqui nessa barrinha, clicamos e eu vou selecionar aqui o arquivo acad.ctb, que é um arquivo padrão sem configuração específica. Clico aqui, vou clicar nesse botãozinho logo ao lado para então configurar as espessuras. Então, atentem aqui para essa tela, que é onde nós configuramos a associação de cada cor a uma cor que vai ser impressa e a uma espessura de linha. E aqui vamos configurar. Basicamente, o que nós mudamos nessa caixa é selecionamos cor, mudamos a cor de impressão e mudamos aqui a espessura de linha. Isso é basicamente o que nós fazemos aqui, tá? Não vamos mexer em mais nenhuma outra opção. Então, a cor vermelha, no exercício aqui da gente, eu vou botar na cor, na espessura, ponto 15. Antes de tudo, para garantir que todas essas cores aqui de 1 a 8 vão estar na cor preta, eu seleciono a primeiro da lista, seguro a tecla Shift e clico na cor 8. Tudo vai ser selecionado. Venho aqui, seleciono a cor preta. Se eu deixar em Use Object Color, ele vai ser impresso na cor que está aqui, tá? Sairia colorida a impressão. No caso, eu quero preto, marco aqui Black. Preferencialmente, deixem as cores acima do número 8 para a impressão colorida, tá? Isso é melhor, uma prática mais interessante. Então, vamos lá configurar. Selecionei a cor 1, tá Black, ponto 15. Cor 2, tá preto aqui também, vou botar ponto 25. A cor 3, eu vou deixar ponto 1. Cor 4, vou colocar ponto 35. Cor 5, vou colocar ponto 18. Cor 6, vou colocar ponto 7. E a cor 7, eu vou colocar ponto 5. Ok? Então, essa daqui foi a configuração de exemplo que eu estou usando nesse exercício aqui. Vale dizer que a seleção de espessuras, nós temos indicativo na norma, mas essa norma foi criada principalmente para o desenho a nanquim e o desenho a lápis. Então, acontece que na configuração e considerando as tecnologias que nós temos hoje de impressão e a qualidade dos plotters, nós temos que é basicamente um teste de tentativa e erro. Tá? Nós precisamos fazer um teste de impressão para ver como isso efetivamente vai ficar no papel. Podemos partir da norma como elemento referencial, claro, e isso é recomendável, mas a decisão final passa por um teste de impressão. E quanto mais testes você fizer antes de mandar para a impressão final, menos tempo você vai gastar e menos dinheiro você vai gastar também. Tá? Então, tendo configurado aqui todas as cores, tá? A cor número 8, vamos botar aqui ponto 0,1 ou 0,10 milímetros. Clico em Save and Close e aqui eu posso então testar o preview. Vejam que se eu aproximar, eu consigo ver a espessura das linhas. Tá? Ok? Essa visualização de impressão ela é especialmente útil para a gente testar a configuração de linhas, ver se a gente colocou tudo preto e branco, se não tem nada colorido aqui sem querer, se pelo menos a relação entre os elementos de desenho e as espessuras está coerente. Tá? Isso a gente faz com esse preview. Mas o teste real, ver como é que isso fica no papel, só mandando imprimir mesmo. O que eu recomendo é que antes de mandar para a impressão final, vocês selecionem, isso daqui eu vou mostrar já, selecionem uma área menor e mandem imprimir. Bom, como a gente viu aqui a impressão aparentemente está ok, eu posso clicar ESC e vir aqui OK para imprimir, ou até dentro do preview
eu posso clicar aqui direto na impressora ou botão direito do mouse, Plots. Ele vai então me dar uma opção para salvar em PDF por conta daquele driver que a gente selecionou antes. Cliquei aqui em Save. Então aqui vou abrir o arquivo e ver como é que ficaria na impressão. Então, se eu aproximar aqui, posso ter uma ideia de como ficaria o meu desenho. Ok, gente? Então, a plotagem é um processo bastante simples, apenas temos que ter cuidado com os procedimentos e especificações dos elementos de desenho. Vejam que aqui o PDF gerado eu posso ligar e desligar layers, tá? Aqui não está aparecendo, mas eu posso ligar e desligar layers. Bom, voltando aqui para o AutoCAD, quero só ilustrar o que eu recomendo na impressão prévia, né? Estou colocando plots para testar, considerando que vocês têm uma impressora doméstica de formato pequeno. Então você seleciona, por exemplo, o driver de impressão. Mas aqui a minha é uma LaserJet, formato A4. Eu venho aqui em Window e eu opto por uma área bem densa de elementos de desenho, tá? Para que eu pegue uma grande variedade de linhas diferentes. E aí eu testo no Preview. No caso aqui eu vou ter que reconfigurar as penas, tá? Exit. Venho aqui, seleciono a CAD CTP, Preview. E aí se eu mandar imprimir, o que vai sair aqui vai sair em escala e eu vou poder testar a real espessura de cada um. Se ficou muito grosso ou muito fino, eu posso ver isso previamente. Ok? Então o processo é bastante simples. Seleciono a impressora, no caso aqui DWSheet PDF, seleciono o formato que eu quero imprimir. No caso aqui eu selecionei o A2 Full Bleed. Tá? Seleciono em Windows a área que eu quero, a impressão. Então, aqui, por exemplo, conteúdo da página. Vejo no preview se a configuração está correta. Estando correta, clico com o botão direito, Plot. Se não, venho aqui e ajusto algum elemento que esteja faltando e, em seguida, aperto OK para imprimir. Então, gente, com isso daqui a gente termina o tutorial e o que nós vimos é como configurar a impressão. Então, impressora, define a impressora, o tamanho de papel, a área que vai ser impressa, a escala 1:1, tá? 1 milímetro igual a 1 unidade, como a gente testou aqui. Venho na tabela de penas, clico aqui, configuro, lembrando, cor de impressão, line weight, que é a espessura da pena, save and close, preview, OK. Então, com isso aqui terminamos nosso tutorial e as instruções para impressão.